Olá pessoal, me chamo Bruno Gastaldi, faço parte do time de colaboradores da Library WAPP Connect e hoje estou aqui para compartilhar com vocês como fazer um deploy do nosso server e do nosso front utilizando containers. Legal? Então, nosso objetivo, como eu disse, é realizar o deploy das aplicações da aplicação server e front utilizando container sem qualquer conhecimento em Node e React. Nós também vamos testar nosso server via Postman e testar o front via browser. Show? Alguns pré-requisitos. Lógico, nossa library, WAPP Connect, que é um projeto de código aberto, desenvolvido pela comunidade JavaScript com o objetivo de exportar funções do WhatsApp Web para o Node.js. Esse projeto tem como intenção ajudar estudantes, programadores e analistas a entenderem como tudo isso funciona. E é claro que a má utilização desses recursos é total responsabilidade do usuário. Legal? Nosso link para acessar o projeto é o WAPP Connect team.github.io. Lá tem todos os nossos repositórios, se possível, dão um star em cada repositório nosso. É legal, isso dá força para a gente continuar desenvolvendo e continuar publicando vídeos. Legal? E ainda para finalizar essa parte, o WAPP Connect Library tem como as cabeças aí o Edgar, também o João, e depois algumas outras pessoas, o Abner e o Anselmo no front, o Eduardo, eu e tantas outras nesse projeto. Tá? O legal é que se você quiser contribuir com a gente, fique à vontade, a gente está sempre aceitando os pull requests, beleza? Nós também, para fazer isso rodar, a gente vai precisar do Docker, que é uma plataforma desenvolvida na linguagem Go para execução, criação e publicação dos seus containers. Né? E um container nada mais é que uma forma de empacotar as suas aplicações e suas dependências de forma padronizada. O site do Docker está aí, não vou ensinar a instalar o Docker, não é o objetivo. Tem vários tutoriais na web, no YouTube, de como se instala o Docker. Tá? O Docker ele foi desenvolvido pro Linux, mas ele trabalha também com o Windows, na forma pura, ou eu recomendo instalar o WSL2 para rodar com o Windows, mas se você não quiser, pode instalar outra versão para fazer os testes. Roda também no macOS, no meu caso eu tenho macOS, e por mais que o macOS é baseado no Unix, eu também preciso instalar aqui uma VMzinha para que eu possa executar as aplicações. Legal? Também aqui tem o Docker Hub, o link do Docker Hub, que nada mais é como se fosse um GitHub do Docker. O GitHub ele disponibiliza códigos, certo? Projetos. E no caso do Docker Hub, ele disponibiliza imagens. É o repositório de imagens do Docker. E o Git é o repositório de códigos, certo? Então, mais ou menos isso daí. Fechado? A gente também vai precisar do Postman para a gente fazer nossas requisições aí no server e pegar nossas respostas, né? Pegar o nosso token e assim por diante. Fechado? Legal. Bom, antes de começar, uma partezinha aqui para vocês entenderem o conceito dos nossos containers, beleza? Então eu vou tentar detalhar de uma forma simples e sem muita delonga, como que a gente vai fazer toda essa parada aí, beleza? Então, nossa estrutura de containers. Nós vamos criar aqui um container chamado WAPP Connect Front, ele vai estar na porta 3000, e a gente vai criar um outro container chamado de WAPP Connect Server, na porta 21465. Eu vou separar esses containers, eu não vou criar as aplicações no mesmo container. Isso é uma forma legal de você trabalhar, tá? Se você quiser subir só o front, você sobe, só o server você sobe e assim por diante. Só que é o seguinte, essas aplicações, elas foram feitas, lógico, elas liberam as portas para vocês fazerem as aquisições e tudo mais, mas elas não são boas para poder gerenciar, né, esses recursos, essas quantidades de requests e tudo mais. Para isso, a gente vai profissionalizar essa parada aqui e vai colocar um Nginx. O Nginx, para quem não conhece, ele
basicamente um Apache, tá? Que é um servidor web. Lógico, ele funciona também junto com o Apache, mas ele faz também muito bem a função do Apache e é super leve. Tá? Então a gente vai usar, nesse caso, o Nginx para quê? Para a gente pegar as requisições que vêm do browser e passar para o front ou para o server de uma forma transparente. O Nginx, nesse caso específico aqui, ele vai funcionar como um proxy reverso. Tá? O que é um proxy reverso? Eu vou pegar a requisição do browser, vou, através do Nginx, passar essa requisição para o front, do front ele vai responder para o Nginx vai devolver para o usuário. Beleza? Uma outra coisa legal que a gente vai fazer aqui. Eu vou mostrar para vocês, de uma maneira diferente, como que essas portas trabalham, né? Essas portas 80, 81, 3000, 245 e assim por diante. Vocês vão ver que coisa legal. Para poder funcionar isso, o que a gente vai fazer? No caso do nosso front aqui, toda vez que eu bater a porta 8080 no browser, eu vou fazer uma requisição na porta 3000 do front. Então, se eu for lá no browser e digitar 3000, ele não vai funcionar. Tá? Por quê? Porque o 3000 eu vou liberar para a rede dos containers. Mais para frente eu vou explicar isso. Tá? E vale para o server também. Eu vou liberar a porta 21465, beleza? E ela vai funcionar na porta 8081. Fechado? Se não ficou muito claro, na hora que a gente for fazer essa parada funcionar, eu volto aqui e mostro para vocês o que eu quis dizer nessa hora aí. Eu estou tentando ser um pouquinho corrido também para esse vídeo não ficar muito longo, mas nós já conversamos internamente aqui, o pessoal do grupo, e depois a gente, além das lives que a gente fez uma recentemente, a gente vai fazer outras lives e também alguns bate-papos para tirar dúvidas específicas de Docker e alguma coisa nesse sentido do React e tudo mais. Beleza? Então vamos lá, vamos mão na massa. Então eu vou abrir meu VS Code aqui, abrir meu terminalzinho. Vocês vão ver que tem aqui um Docker. Docker é o nome da minha pasta aqui, tá? Dentro dessa pasta eu criei 3 outras subpastas. Então eu criei aqui uma subpasta front, né? WPP Connect Front, uma subpasta Nginx e uma subpasta server. Beleza. Para rodar, para eu conseguir criar um container, eu preciso me basear numa imagem. E para que isso tudo funcione, eu preciso colocar isso numa receita, certo? Para isso existe um arquivo chamado Dockerfile. O que é esse Dockerfile? Esse Dockerfile, vou ver se eu consigo aumentar aqui. Ah, aumentou aqui. Esse Dockerfile, deixa eu tirar essa visualização aqui para... onde que tira essa paradinha aqui? Ah, vou deixar aqui mesmo, depois eu tiro. Beleza. Esse Dockerfile, na verdade, é o quê? É como se fosse uma receita de bolo. Tá? Imagina que eu vou fazer um bolo de chocolate, aí o que vai no bolo? Vai farinha, vai ovo, vai o próprio chocolate e assim por diante. Até é um modo de preparo. Imagine que esse Dockerfile é a nossa receita de bolo para poder baixar a nossa aplicação, baixar o que eu quero baixar aqui, construir e disponibilizar, certo? Vamos lá. Quando você vai criar um container, você precisa se basear numa imagem, tá bom? Aqui a gente está se baseando na imagem Node 14.17 Alpine, que é um Linux, tá? A gente, na verdade, e acho que a grande maioria das pessoas que mexem com Docker, elas preferem o Linux Alpine. Por quê? O Linux Alpine é um Linux ultra leve. É ambíguo, né? Mas ele é bem pequeno e ele não deixa a desejar. Pô, Bruno, mas aonde você pegou essa Node 2.14.17? Eu vim aqui no Docker Hub, tá? Deixei até meio aberto aqui para a gente ganhar tempo. Digitei Node, imagem oficial, vim nas tags aqui, ó, e escolhi Alpine, tá? Ele tem várias versões aqui. Se você não quiser usar o Alpine, você pode usar uma outra versão, qualquer aqui, tá? Ó, Alpine 13, ó que legal.
Ó o tamanho dessa imagem, na verdade. Beleza? Então, tá aqui nosso Alpine aqui. Eu peguei esse Node para a gente nos basear. Legal. Quando a gente criar essa imagem, o que eu quero fazer? Quando o meu container startar, eu quero fazer o seguinte. Eu quero rodar um comando apk add wget, que no Alpine é a mesma, você usa o apk em vez de usar o app-get, tá? E também quero instalar o Git nele, beleza? Então vamos lá. A hora que a minha imagem startar, eu vou dar um add wget e vou instalar o Git na minha imagem, no meu container que está rodando através dessa imagem Node. Aí eu vou falar assim para o meu container. Esse workdir, o que significa esse workdir? Na hora que eu criar o meu container, ele vai criar essa pasta home/node e vai me deixar ali dentro, certo? Então assim, iniciei, ele vai colocar /home/node e vai me deixar ali dentro. A hora que ele me deixar ali dentro, eu vou rodar um git clone. O que é isso? Eu estou clonando o meu repositório do front aqui, tá? Deixa eu diminuir aqui para vocês conseguirem ver. Opa. Aí, ó. Eu estou clonando o meu repositório do front para dentro do meu container, para dentro daquela pasta home/node, beleza? Legal. Depois que eu fiz isso, eu vou criar e me colocar dentro da pasta app. Então, /home/node/app. Nessa pasta, o que eu vou fazer? Quando eu clonei dentro dessa pasta aqui, certo? E aí eu me coloquei lá dentro. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o config.js, e vou substituir esse config.js do config que está lá dentro do projeto, certo? Pô, mas o que é isso? O que você está falando, Bruno? Vamos lá. O Abner e o Anselmo criaram aqui é o server, criaram aqui um arquivo de config. Legal? Esse arquivo de config fica aqui dentro. Deixa eu ver pelo caminho aqui. Fica dentro do public. Então vamos voltar aqui no meu. Fica aqui dentro. Opa. Vamos voltar. Public config. Esse arquivo aqui, quando eu clono, eu baixo esse arquivo junto, certo? Mas não é essas configurações que eu vou colocar na minha máquina. Então eu preciso substituir pelas minhas configurações quando eu for criar o container. Para isso, eu tenho um arquivinho config.js aqui, tá? E eu vou falar que o meu front vai rodar na porta localhost 8081. Desculpa, meu server, porque aqui a gente configura o server do front para acessar o server. Então, o caminho do meu server vai ser localhost 2.8081. Lembra que eu falei aqui para vocês que eu iria acessar localhost da porta 8081? Beleza. Então, vamos voltar aqui para o meu VS Code. Tá. Eu vou jogar, então, essa parada para dentro, o meu config, que está nessa pasta aqui, raiz, para dentro dessa pasta public. E vou dar um yarn install. Por quê? É o que o Abner fala aqui para a gente fazer. Ó. Quando você for instalar o seu front, você tem que dar um yarn install. E depois um yarn start. Então a gente vai fazer um yarn install. Beleza? Teoricamente estaria pronto. Nossa receitinha de bolo. Só que o que é isso aqui? Ó? Isso aqui chama Multistage Builder. O que isso faz? Imagina o seguinte. Eu aqui, nesse caso, eu só instalei o Git, certo? Mas eu poderia ter instalado várias outras coisas para poder gerar minha aplicação, para baixar alguma coisa. No caso, por exemplo, pensa que você que quer rodar um container e tem o Laravel, quer instalar o Laravel. Para você instalar o Laravel, você vai ter que baixar o Composer, aí do Composer você vai criar todas aquelas dependências, tal, para startar o Laravel.
E aí você vai ficar com um monte de sujeira na sua imagem que você não vai usar mais, tá? Para isso, existe esse conceito de Multi-Stage Builder. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar a mesma imagem, Node, vou criar a pasta, Home Node app, vou instalar o Chromium, porque eu preciso do Chromium para rodar para criar aquela imagenzinha do, como é que fala? Do QR Code, beleza? E tudo que está dentro dessa pasta app desse cara aqui, tá? Que eu chamei de Builder, vou jogar para dentro dessa nova imagem. Então eu vou pegar tudo que está dentro da pasta dessa receita de bolo de cima, receita 1, que chama Builder, vou pegar tudo dessa pasta aqui e jogar para minha pasta ponto. Por que ponto? Porque eu criei a mesma pasta em cima e estou largando ela aqui. Beleza? E aí eu vou expor a porta 3000. Essa porta 3000, quando eu dou um expose aqui, eu não estou liberando ela para a minha rede local, do meu computador. Eu estou liberando ela para a rede dos containers, tá? Olha aqui, eu deixei até na apresentaçãozinha aqui, ó. O container está liberado na porta 3000, mas é da rede dos containers, não é da rede da minha máquina aqui. Legal? Top. Vamos continuar aqui. Beleza. Tá fechado aqui a minha imagem, né? O meu container do front. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o server, ok? Eu tenho aqui meu server. Quando você cria uma imagem, na verdade, quando você baixa uma imagem, você não precisa, ela usa a mesma imagem para startar os outros containers. Lógico, se for a mesma imagem que você tiver tagueada aqui. No meu caso beleza? Então, uma vez só que eu baixar o Node, ele vai usar esse Node para subir quantos containers eu quiser. Então, beleza. No caso do meu server aqui, eu fiz a mesma coisa que o meu front. Uma nova receitinha de bolo, chamada Builder. Instalei aqui o Git, baixei aqui a aplicação do server, né, no repositório, instalei na mesma pastinha, e aqui o config chama JSON, né, um config JSON, e nessa pasta CRC. E no meu config JSON tem as configurações aqui para você startar o container, no caso minha secret key, e também o meu host, beleza? Legal. Ó, Bruno, mas você falou que não é startado na porta 21465. É que essas configurações aqui são para dentro do container. Eu vou rodar ela no container, tá? Por isso que isso aqui sim você precisa dessa porta aqui. É a porta que tiver liberada lá no container. Desculpa, que você quiser expor aqui dentro do seu server aqui. No caso, essa daqui, beleza? Se eu fosse colocar outra porta aqui, eu teria que expor outra porta, tá? Bom, vamos lá. Vou copiar para dentro o config para dentro desse local aqui, que nesse caso, esse config... Opa, desculpa, é essa imagem aqui. Vou copiar o JSON para dentro desse caminho aqui, que é, teoricamente, aonde está o meu config, lá dentro do projeto do app server, e vou rodar um yarn install também. Por quê? Nesse caso aqui, tanto o Abner quanto o Anselmo falaram para a gente, esse aqui é o server, que precisa rodar um yarn install, tá? E depois um yarn build, mas isso a gente vai ver mais para frente. Legal, VS Code, eu fiz a mesma coisinha aqui que eu fiz lá no outro, dei um multi-stage builder para que a minha imagem fique pequena e expus a porta 21465. Show! Agora, por fim, a gente vai criar uma receitinha de bolo do Nginx, tá? Então eu vou fechar esse Docker para não confundir. E minha receita de bolo do Nginx aqui é essa, simplesmente. Estou pegando uma imagem do Nginx, Alpine também, na versão 1.15. Estou removendo meu default.conf e estou copiando o meu nginx.conf para dentro dessa pasta. Ou seja, eu removi o conf que está lá dentro daquela imagem e estou substituindo pelo meu conf. Legal? Aqui que vem o X da questão, a grande mágica. Galera, isso aqui ó, é só para configuração, tá? Então vamos lá. Ignora isso por hora. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó.
beleza? Nisso aqui. Ó que legal. Quando eu bater no meu navegador localhost 8081, ele vai me jogar para o meu container WAPP Connect Server na porta 21465. E a mesma coisa, quando eu colocar no localhost meu navegador 8080, ele vai fazer um redirecionamento para o meu container do front na porta 3000. Isso aqui é o proxy reverso. Então eu vou pegar de uma porta e transparente eu vou jogar para outra porta e acessar o meu conteúdo e tudo mais. Vocês poderiam mudar essas portas aqui, era só trocar aqui, vocês poderiam mudar as portas do Nginx, enfim. Mas eu quero que o conceito fique fixo em vocês. Por quê? Se você quiser subir outros containers, vocês conseguem, mudando portas aqui, tá? Então, o legal é isso. Do 8080 eu estou vindo aqui para a porta 3000 e depois eu vou devolver para o 8080. E a mesma coisa vale para o 8081. Beleza? Legal. Então, vamos continuar. Ah, mas o que é esses nomes aqui? Eu vou mostrar para vocês já já o que é esses nomes aqui. Eu vou voltar essas configurações aqui, que é para o meu Nginx trabalhar certinho. Legal? E já tenho as 3 receitas de bolo, a receita de bolo do Nginx, a receita de bolo do server e do front. Para gerenciar tudo isso, eu tenho um arquivinho, YAML, que vai organizar esses containers para mim. Legal? Então, eu vou criar um container, nada mais é que um serviço. Tá? Imagina que um serviço do Windows, sabe quando você sobe um servicinho do Windows em Java e tudo mais? Ou tem aqueles serviços do Windows? Cara, um container é um serviço do Windows. Quando você sobe, ele sobe um serviço. Quando você baixa, ele monta e desmonta o serviço. Vamos tentar levar nessa teoria aí. Lembra aqui que eu falei para vocês? Onde que está essa parada aqui que eu defino o nome do meu container serviço? É aqui, ó. Então, eu defini o nome do meu serviço. WAPP Connect Server. Defini que a imagem vai chamar WAPP Connect Server. O meu container vai chamar server e meu hostname vai chamar server. Beleza? WAPP Connect Server. E quando eu startar o meu container, eu quero que ele rode um yarn dev. Porque no server, o pessoal falou que para você rodar o server, você precisa yarn dev. Então, quando eu criar o meu container, eu vou rodar um yarn dev. E aí eu estou criando uma rede também aqui, WAPP Network, que é a rede dos containers. Não é minha rede da máquina, é a rede dos containers, tá? Beleza. A mesma coisa vale para o front, só que no front a única diferença que eu tenho aqui é que para rodar a aplicação eu tenho que dar um yarn start, tá? Então, é isso, beleza? Eu vou rodar aqui um yarn start. E, nesse caso, o meu front, ele depende do server. Então, eu coloco aqui depends on WAPP Connect Server. Esse Dockerfile aqui é o meu arquivo, minha receitinha de bolo. Por quê? Ele vai criar tudo isso que eu estou falando baseado na minha receita de bolo. Se eu tivesse um outro nome aqui, .prod, e aí eu posso colocar um .prod, um ponto .dev, quer que seja. Aí eu venho aqui e coloco um .prod ou um .dev e assim por diante. Você pode ter vários Dockerfiles aqui com as suas configurações. Legal? Uma coisa que é legal, gente, vocês podem ver que eu não tenho nada de código aqui, eu não baixei o repositório para minha máquina. Eu estou criando um container e dentro desse container eu estou baixando as coisas. Na minha máquina não tem nada, tá? Tanto é que minha máquina é Mac. Então estou baixando o Alpine aqui, beleza? Vamos continuar. E aí, por fim, eu vou também criar um serviço chamado WAPP Connect Nginx. As mesmas coisas. Nesse caso aqui, o entry point, que é a mesma coisa dos outros aqui, que é um comando que ele vai rodar depois que o container estiver de pé,
Esse comando aqui é próprio do Nginx para o Nginx ficar rodando. Então, se você for baixar a imagem do Nginx lá, você vai ver que no Dockerfile do Nginx está esse comandinho aqui. Legal? Aí eu coloquei todos eles na mesma rede. Eu falei que o Nginx depende do front, porque o front depende do server. E aqui também está uma coisa legal. Esse sim é a porta que eu vou liberar da minha rede. Tá? Então, assim, da minha rede local, 0000, eu quero liberar a porta 8080 para esse container Nginx, que vai fazer um redirecionamento para a porta do próprio Nginx 8080. E o que vale para 8081. Se meu Nginx estivesse com outra porta e eu quisesse bater localhost 8080, por exemplo, meu Nginx aqui 8083, eu teria que vir aqui, deixa eu ver qual que era esse aqui, é o 8080. 8083, ele iria da localhost 8080, entraria no Nginx 8083 e ainda redirecionaria para o front 3000, retornaria para o 8083, que retornaria para mim por 80. Tá? Eu quis exemplificar isso para vocês entenderem o que é uma rede entre containers e uma rede você acessando da sua máquina esses containers. Fechado? E aqui a configuração da minha network, que ela é uma do tipo bridge. Legal? Galera, é o seguinte, sei que está meio corrido, não vou entrar em detalhes do Docker, uma coisa, funçãozinha ou outra, para esse vídeo não ficar muito extenso. Mas assim, aquele que não sabe nada já vai conseguir subir, beleza? Pô, Bruno, como é que eu subo essa parada aí? Depois que eu tenho esse arquivo de configuração aqui, meu Docker Compose, não confunda Docker Compose com Composer, que é do PHP, tá? Então lá, depois que eu tiver meu Docker Compose aqui, eu vou fechar aqui, legal? Fechar aqui, e vou vir no meu terminal e vou fazer o seguinte, Docker Compose up --build. Por quê? Para ele construir. Se você vier aqui e mudar qualquer configuração aqui, você tem que dar um build. Se você não mudar nenhuma configuração, você pode dar um up, beleza? Dei um enter aqui, ele está criando nossa network e ele está baixando algumas imagens. No meu caso, eu já fiz para o vídeo mais rápido, eu já baixei essas imagens no meu computador. Mas quando você dá um build, ele vai baixar essas imagens automáticas para você. Eu só fiz aqui para que o vídeo não ficasse mais longo. Pode ser que demore de 1 a 5 minutos, depende da velocidade da sua internet. Por quê? Ele tem que baixar essas aplicações. Essas imagens, na verdade. Ó, que legal. Ele já startou meu front. Quando você dá um build, ele baixa as imagens, então fica tranquilo, você não precisa fazer nada, tá? Só esperar mesmo, é só pro vídeo ir mais rápido, eu já tinha feito um build antes, beleza? E como eu já tinha feito um build antes, as minhas imagens já estavam na minha máquina, cacheada, eu não precisei baixar de novo, legal? Então vamos lá. Ele já subiu o meu server. Pô, Bruno, mas aqui tá falando que tá na porta 21465. Tá na porta 21465, mas se eu não tivesse usando o Nginx, lembra? Se eu pegar essa parada aqui, ó, e vir aqui, meu server, e colocar 465, ó, ele não vai funcionar, 21465. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Ele tá liberado na rede dos containers, mas não para eu acessar do meu computador. Beleza? E como é que eu faço para acessar do meu computador? É aqui que eu falei para vocês, eu me perco essas tabs. É o 8081. Então, se eu vier no meu navegador e der 8081, olha lá, meu server está pronto. Se eu pegar aqui, na verdade, ele já startou também aqui o front. Mas, vou abrir uma outra abinha aqui e vou fazer o seguinte, ó. Docker logs, o nome do meu serviço. Olha lá, nome do meu serviço. Se eu vier aqui colocar esse API docs, tá aqui, meu Swagger. Beleza? Fechado. Então, meu servidor está pronto. Vamos ver que voltar aqui. Vou dar aqui também um Docker logs no front, para ver se o meu front também está pronto.
Opa, não é front? O app connect front. Ah, esqueci de ter errado. Front. Olha lá, meu front está na porta 3000, mas lembra que eu falei para vocês que como eu criei um Nginx antes, ele vai estar na porta 8080. Ó que legal, meu front. Galera, não usei nada aqui, ó, eu já tenho minha aplicação. Como é que eu sei que os containers estão de pé? Docker compose ps. Listou para mim meus containers. E ó que legal, meu Nginx, ele tá sim da minha rede liberando a porta 8080 para eu acessar. E a mesma coisa da 8081. E note que os outros dois containers não. Ele não tem minha rede aqui, ele só está na rede dos containers, esses 3 containers aqui. Legal? E aí se eu quiser também ver o log docker, deixa eu limpar aqui, vai. Clear. Docker. Logs. Nginx. Ele vai dar os logs aqui de tudo que eu estou acessando. Que eu vim aqui, eu bato, ele vai... Bato aqui no navegador aqui, ele vai me mostrar os logs. Legal? Então vamos lá. Vamos testar essa parada. Deixa eu dar um clear aqui. Deixa eu voltar para minha aba 1. Certo? Aqui ó, também está o Nginx, aqui está o front, tal. Ele muda as corzinhas, ó, o web, ó, quem entrou, quem não entrou, tal. Legal. Vamos aqui então agora usar o Postman. O Anselmo, ele criou um Postman que tinha quase todos os requests. Eu peguei dele aqui, dei uma clonada. Depois, acho que já está até liberado para vocês isso aqui. Com certeza a gente precisa passar o link. Então eu vim aqui neles aqui, né? Configurei minhas variáveis, né? Tá? Deixa eu fechar essa documentação aqui. Aqui, ó. Tá no 8081 minha API. Meu Docker Session, minha Secret Key configurei aqui. E vou vir aqui e vou startar. Tá, vou dar um send aqui, ele vai gerar uma nova aqui para mim. Ó lá, gerou uma nova. Vou gerar de novo aqui só para vocês verem. Beleza? Então, eu já fui lá no meu server, já testei o server. Ele está rodando. Gerei uma sessão no server. Legal? Gerei uma sessão no server. No Postman, então, vou vir aqui com... Esqueci de copiar, né? Docker Session e o meu token e um enviar. Ele vai gerar meu QR Code se tudo der certo. Olha lá. Pronto. Pessoal, não vou entrar, porque isso aqui já foi feito na live. Quem não viu, acessa lá. Mas a gente conseguiu, de uma maneira rápida, fácil, meio atropelada, confesso, disponibilizar sem nenhum código, o nosso server, o nosso front, usamos o Nginx, aqui ó, que legal, ó, o server também gerou aquele QR Code lá ó, no meu terminal e disponibilizamos isso aí para vocês. Legal? Para finalizar, nossos próximos roadmaps. Esse daqui, gente, é o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai postar, vai disponibilizar para vocês. Qual que é o próximo vídeo que a gente vai disponibilizar? E espero ser breve. Configurando o ambiente de desenvolvimento do WAPP Connect, ou seja, hoje a gente não fez nada, a gente simplesmente criou uma imagem, de uma imagem base a gente subiu um container. Só que o container, as imagens, elas são imutáveis. Se eu programar alguma coisa ali, baixar e subir minha imagem, ela vai se perder. Então a gente vai fazer um vídeo de baixando as aplicações, você programando essas aplicações no seu computador e disponibilizando isso no container. Então toda vez que o container subir, esse container vai olhar diretamente para a sua pasta. Depois a gente vai instalar, vamos configurar um client, né? Vou configurar também o client PHP e Laravel em containers para consumir o server, nosso WAPP Connect Server. Um outro vídeo a gente vai fazer usando o webhook com o client PHP e o MySQL, tudo em container, um container separado para cada aplicação, para ficar bacana, tudo controlado por Nginx. E por último, a cereja do bolo,
Aqui eu vou contar com o meu amigo aí, o João. A gente vai mostrar para vocês que com uma única imagem a gente consegue startar N containers. Então, se você tiver a aplicação nossa rodando, vocês vão conseguir, com uma imagem pequena, subir N containers. Beleza? Pô, Bruno, mas quanto... Eu esqueci de mostrar. Vamos lá, vamos rapidinho aqui. Mas quanto que tá essas imagens aí? Galera, Docker Images. Olha o tamanho das minhas imagens. Olha lá, ó. O meu Nginx, 18 MB. O meu front, 666 MB. E o meu server, ele só tá grande, e o front também, porque a gente tem que instalar o Chromium, tá? Porque se a gente não tiver que instalar o Chromium, essas imagens cairiam aí mais uns 200, 300 megas. Legal? Isso que é o bacana. Então, eu tô rodando 3 containers na minha máquina, não tenho o Nginx instalado na minha máquina, não tenho o Node instalado na minha máquina, e eu tô usando tudo isso. Por que a gente usa containers? Justamente por causa disso. Evita aquele negócio da minha máquina não funciona, e você pode configurar o mesmo ambiente que você tem em produção no seu computador e depois fazer o deploy para produção também. Isso é legal porque às vezes eu quero testar em várias versões do Node, várias versões do PHP e assim por diante. Eu não preciso instalar tudo isso na minha máquina. Imagina o trampo que dá, você entendeu? Além do que sua máquina fica lenta. Aqui eu não preciso disso. Beleza? E aí, por fim, galera, agradeço a todos vocês. Na minha rede aí é Bgastaldi, pode procurar. E quem quiser pode apoiar a gente, pode mandar lá uma contribuição. Não é obrigatório, mas se quiser ajuda a gente aí. Tá? Isso daí serve, esse recurso que a gente arrecada serve para a gente poder fazer as lives. Vocês viram que o nível da live que a gente fez, a estrutura que a gente fez é paga com esses recursos aí. Tá? Então fica à vontade para apoiar. Apoie como quiser. Se você pegou o projeto, consegue fazer de uma outra forma, implementar uma outra forma, manda um pull request para a gente, seja um colaborador. Beleza? Galera, agradeço vocês, agradeço pela atenção. Se ficou muito corrido, a gente tenta sanar as dúvidas aí nesses mini lives que a gente vai fazer. Mas, vamos embora.